Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã estamos aqui para mais uma reflexão, da palavra de Deus. E se encontra lá em Isaías, a partir do verso 10. A partir do verso 10. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura, de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhe pediu que fizessem esses alvoroço por meu pátio quando vier me adorar? A gente vê aqui mais uma certeza, uma clareza de que Deus ele não deseja que nós venhamos viver fazendo sacrifícios, né? Antes os sacrifícios eram feitos com bodes, né? Com animais, com animais que eram para o sacrifício de derramamento de sangue. Jesus ele veio, né? E derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. E a única coisa que Deus ele espera de nós, né, é a obediência. Né? Nós não anunciar mais necessidade de nós vivermos sacrificando. Tem pessoas que acreditam que pelo fato de se sacrificar, né, viver assim, pagando penitência por causa dos seus erros, o Senhor ele vai o amar mais. E na verdade o Senhor ele só quer que nós venhamos viver em obediência. Obediência à sua palavra, obediência à sua voz, obediência àquilo que o Senhor ele tem falado na sua palavra, né? Não, ele não tem prazer em sacrifícios. A gente vê que quando ele dá uma ordem, né, a Saul ali através da vida de Samuel, ele não esperava que Saul ele trouxesse os animais daquela cidade, não trouxesse os esposos daquela cidade para que viesse sacrificar, para que viesse deixar o seu templo mais rico, né, mais rico em questão de ouro, essas coisas, e nem tampouco que Saul ele viesse derramar sangue, né, de animais, trazendo para ele sacrifícios, holocaustos para o Senhor. Na verdade, o Senhor ele só esperava que Saul ele viesse obedecer uma ordem simples que foi dada para ele, que era destruir toda aquela cidade, né, e trazer destruição sobre tudo aquilo que havia naquela cidade. O Senhor havia dado essa ordem para Saul, mas Saul ele não cumpriu. Ele simplesmente acreditou que o Senhor ele não iria ligar, né, se ele trouxesse alguns animais, se ele trouxesse alguns despojos daquela cidade. O Senhor, ele, assim como ele esperava de Saul, ele também espera de cada um de nós. Não que nós venhamos pensar que Deus ele não se preocupa com isso ou não se preocupa com aquilo, se estamos mentindo, se estamos enganando outras pessoas, se estamos muitas das vezes até gerando discórdia entre os nossos irmãos. Na verdade, o Senhor ele quer que nós venhamos obedecê-los, nós venhamos viver em retidão, em verdade, a sua palavra. Sábado nós tivemos aqui um momento com crianças, né? E a Led ela trouxe uma reflexão, né, referente à obediência a Deus. Deus ele sempre esperou da sua criação a obediência, né? Ele sempre esperou da sua criação um espírito e um coração voltado para ele, não uma pessoa, uma criação que viva em constante medo do seu Criador, não uma criação que viva em constante aprisionamento, acreditando que Deus ele vai derramar a sua ira, né, independente de como nós estejamos. Na verdade, Deus ele derrama a sua ira sobre uma nação quando essa nação vive em constante desobediência. Deus ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, mas a criação do Senhor ela não tem se voltado para Deus. Pelo contrário, por mais que o Senhor ele venha advertindo, por mais que o Senhor ele venha orientando a sua criação, a sua criação ela
insistem em viver em constante desobediência, em constante inclinação para o pecado. E isso Deus ele não vai tolerar por muito tempo, né? A gente vê que os sinais da volta de Jesus, elas estão cada vez mais evidentes, cada vez mais fortes, né? Cada vez mais claro que de Jesus ele está às portas. Jesus ele está vindo buscar uma igreja, e ele não vai levar uma igreja com suas vestes impuras, com suas vestes sujas, né, sujas pela lama do pecado, porque o Senhor ele é santo e ele deseja vir buscar, deseja vir levar uma igreja que esteja purificada no seu sangue, uma igreja que vive em obediência, não em sacrifício. Deus ele ama um filho. Eu não vou nem usufruir nem assim de que Deus ele ama ver um filho obediente. Mas nós como pais, nos alegramos mais quando nós vemos que os nossos filhos estão em obediência, ou nos alegramos quando nós vemos os nossos filhos andando em desobediência, mesmo nós mostrando para eles o caminho certo, o caminho a seguir? O que é que nos agrada mais? Imagine o nosso Deus que é santo, que é poderoso, que é majestoso. O que é que agrada ao nosso Deus? Ver que a sua criação, que os seus filhos estão em constante desobediência, que estão em constante inclinação para a morte. Isso agrada ao Senhor? Obviamente que não, porque Deus ele deu um sacrifício, ele deu algo tão grande, né, tão importante para as nossas vidas, simplesmente para resgatar a sua criação, para trazer a sua criação de volta para ele. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós em uma cruz, né, uma cruz ao qual ele não merecia. Quem merecíamos morrer naquela cruz éramos nós, pecadores. Jesus ele não merecia morrer naquela cruz, mas ele se fez, né, pecado para morrer por nós. Ele se fez homem, despiu-se da sua glória e veio aqui resgatar a criação, ao qual Deus tanto ama. Porém, o amor de Deus, ele não impede que nós venhamos passar pelo julgamento, né? O amor de Deus, ele é tão grande, Deus ele é tão misericordioso, que ele permite que nós venhamos plantar, que nós venhamos cultivar, né, com as sementes ao qual nós escolhemos. No entanto, o Senhor ele é tão justo, que ele não vai nos impedir de colher aquilo que nós plantamos, né? Ele vai, pelo contrário, ele permite que nós venhamos colher aquilo que plantamos, seja uma semente boa ou uma semente ruim, seja uma semente de obediência ou de desobediência. Deus ele não vai passar a mão na cabeça como se nós fôssemos filhinhos mimados, filhinhos que muitas das vezes estão ali andando na beirada de um abismo, prestes a cair. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele vai requerer de cada um de nós aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos nessa terra. Existe eu acho que é em Eclesiastes 11, não me recordo bem o versículo, que diz que o Senhor ele vai requerer tudo que nós fazemos. Vai chegar um dia em que Deus ele vai requerer de nós tudo que fazemos. E se andamos em obediência diante do Senhor, né, iremos contemplar a sua glória, iremos desfrutar do lugar santo que Deus tem preparado para cada um de nós. No entanto, se nós andamos em desobediência, acreditando que Deus ele não existe, acreditando que Deus ele não vai requerer de nós aquilo que nós fazemos, nós iremos também colher aquilo que nós estamos plantando. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus bondoso, um Deus de amor, e Ele não vai nos impedir de viver, né, e de colher aquilo que nós plantamos. Então busque viver em obediência ao Senhor Jesus. Peça perdão, né, pelos seus pecados, pelos seus erros, e que nós venhamos nos voltar para o Senhor, pois não é tempo de brincar, não é tempo de ficar testando sementes, quais sementes são boas, quais sementes são ruins. A palavra do Senhor Jesus nos mostra, é bem clara em nos dizer quais sementes são boas,
quais sementes são ruins para as nossas vidas, o que agrada ao Senhor e o que desagrada ao Senhor Jesus. E nós viemos buscar, né, viver em retidão, pois o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. O Senhor, como eu falei no início, o Senhor, Ele não está esperando de nós sacrifícios. Ele está esperando de nós obediência. Obediência à sua palavra. Obediência aos seus mandamentos. Obediência a aquilo que Deus ele tem chamado a sua atenção. O Espírito Santo de Deus, ele é amoroso, ele é zeloso e ele tem chamado a atenção de muitas pessoas para aquilo que tem desagradado ao Senhor. Nós não precisamos mais de um sacerdote para saber o que é certo e o que é errado. Nós temos o Espírito Santo de Deus nos advertindo, nos chamando a atenção. Temos aí pessoas pregando o Evangelho, falando da verdade. Tem pessoas aí anunciando as boas novas, anunciando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não vai ter desculpa de que você não ouviu, de que você não sabia que isso era errado. Pelo contrário, temos aí todos os dias a palavra do próprio Deus, a palavra, a Bíblia, né? Se você não tem ninguém te falando, pega, se você não ouviu, né, alguém, a palavra advertindo, pega a palavra do Senhor Jesus. Não existe mais nenhuma desculpa para dizer que eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Hoje se tem aplicativos ao qual nós podemos baixar, nós podemos meditar na palavra do Senhor Jesus em todo tempo e fora de tempo. Que Deus possa nos abençoar, que nós venhamos voltar o nosso coração, que nós venhamos ter um coração obediente e um espírito reto diante do Senhor Jesus. Esta foi a oração que Davi fez diante do Senhor. Ó Deus, dá-me um coração, um novo coração, dá-nos um coração obediente, um coração íntegro diante da tua presença. E nós viemos fazer essa oração nesta manhã e pedir a Deus a sua misericórdia. No nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, fique com Deus. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.